Fala pessoal, então voltando aí, né? Falando então um pouco da polaridade da molécula aí. Então quando a molécula ela possui carbono e hidrogênio, né, geralmente, o conhecido como hidrocarbonetos aí, ela tem um caráter apolar, né? Ou sem polos, vamos dizer assim, né? E quando entra um elemento diferente na estrutura, né? O exemplo aqui é oxigênio, então a molécula começa a ter um caráter polar, beleza? Então a polar geralmente tem afinidade com a polar e polar tem afinidade com polar, beleza? Essas moléculas polares têm afinidade geralmente com água, né, que é polar, então isso é importante de lembrar aí, né? Uh, então a estrutura que é composta por carbono e hidrogênio, a gente está vendo aqui que é apolar e é conhecida também como hidrofóbica. Então geralmente solúvel lá, né, em compostos apolares. A estrutura, né, que possui lá um átomo diferente, né, que já começa a ser polar, a gente conhece como hidrofílica também, beleza? Então tem afinidade com água, beleza? E com isso, né, então a gente tem lá a formação dos tensoativos, né? Qual que é a ideia do tensoativo? Quebrar a tensão superficial entre as moléculas, né, nesse caso, e tentar, por exemplo, gerar uma mistura aí, né, miscível, uma mistura homogênea entre as substâncias aí. Dentre os tensoativos, né, só como exemplo aqui, a gente tem o tensoativo iônico, né, o tensoativo catiônico. Então tá aqui com cargas, né, carga negativa aniônico, carga positiva catiônico. A gente tem tensoativos conhecidos como anfóteros, né, ele possui aqui carga positiva e carga negativa na mesma estrutura. E a gente tem tensoativos não iônicos, né, que a gente entende que não tem carga, não possui cargas, ele é neutro, vamos dizer assim. E aí trazendo um exemplo aqui, né, de tensoativo não iônico, né, eu peguei uma reação da empresa que eu trabalhei, na Oxiteno, e o que a Oxiteno ela produz, né, de modo geral? Além do oxietileno, que é um éter cíclico, né, um epóxi, ela também produz etoxilados, né, tensoativos de modo geral. Um dos tensoativos que ela produz, que é bastante usado no mercado, é o nonilfenol etoxilado. Então ela pega a molécula de fenol, né, alquila a molécula de fenol com noneno, então forma o nonilfenol. Esse nonilfenol ele vai para a unidade de etoxilação, né, a unidade de etoxilação é onde que você insere, né, moléculas de óxido em um álcool, num ácido, né, em um composto que tem um hidrogênio ativo. Então no caso aqui o nonilfenol. E aí ele passa por algumas etapas. Então a primeira etapa é a ativação, né, onde que a base aqui, a matéria-prima, ela é catalisada, beleza? Então pode ser uma base, né, geralmente um álcali, e esse álcool ele ativa a molécula, está formando um sal orgânico aqui. E água. Então a água é retirada, né, o processo de secagem. A base, né, que a gente fala, a matéria-prima ativada, né, começa a receber a molécula de oxietileno, né, no processo de etoxilação. Então, à medida que uma molécula ativada entra em contato com a molécula de óxido, né, então ela tem essa primeira formação aqui, né, da molécula de nonilfenol iniciando aqui a etoxilação. Aí após a iniciação a gente tem a etapa de propagação, que é o aumento da cadeia, na verdade, né? Então, etoxilação aqui pra gente pode ser também considerado uma polimerização. Então a gente tem um aumento aqui da parte polar da molécula, vamos dizer assim. Então, qual que é a ideia da oxiteno? Pegar uma estrutura bastante grande apolar e aumentar aqui a parte polar da molécula, né? Então consigo dosar, né? Então, um exemplo, tinha 95% aqui de apolar e 5% de polar. Aí eu vou dosando, né? Dosando isso, colocando oxigênio na molécula, eu vou dosando, vou aumentando a parte polar da molécula. Então eu vou aumentando, por exemplo, esse percentual de polaridade. Então 10, 90, 20, 20, sei lá, 80, 30, 70 e por aí vai. Então a ideia aqui é crescer, né, a parte polar da molécula. Com isso ela vai tendo mais afinidade com água. Entre as moléculas, né,
a gente tem forças, né, que atraem elas, né? Então, quando a gente tem átomos, a gente tem forças interatômicas, né? A gente conheceu lá atrás, né, ligações covalentes, iônicas, metálicas e por aí vai. E então, quando eu tenho a junção de átomos, eu formo uma molécula. E aí, quando eu tenho um conjunto de moléculas, né, essas forças de interação, né, entre moléculas, né, forças intermoleculares, elas são responsáveis para formar lá os objetos, gases, líquidos, sólidos, entre outros aí. Entre essas forças intermoleculares a gente conhece três forças lá, que é a de polo induzido e ligações de hidrogênio. Então vamos ver cada uma aí. Bom, ligação de hidrogênio. Essa ligação ocorre entre átomos de hidrogênio, né? E então eu tenho o átomo de hidrogênio na estrutura e ela ocorre, né, justamente com oxigênio, nitrogênio e o flúor. Né? Então, quando eu tenho o hidrogênio e oxigênio, por exemplo, essa força intermolecular entre hidrogênio e oxigênio, eu tenho o que chamamos de ligações de hidrogênio, mas pode ser também nitrogênio e flúor. Então, a gente, só para lembrar que a gente chama de FON. Então, o hidrogênio, né, tendo uma força de atração ali com o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Para essas ligações estabeleça, é preciso que as moléculas apresentem polaridade. Então, possui polos, né? Então, um exemplo aqui, semicargas, negativo e positivo, e aqui oxigênio, então, negativo. Então, essa atração aqui, né, entre cargas opostas, né, é o que vai gerar essas forças, né, de interação, aquelas forças intermoleculares, né, nesse caso aqui, de ligações de hidrogênio ou até ponte de hidrogênio, que pode ser mencionado também. Hein? Então, eu coloquei um exemplo aqui, um GIF, né, uma molécula de água atraindo a outra aqui, né, por forças de interação. Então, oxigênio sendo atraído pelo hidrogênio e vice-versa aqui. Outro exemplo bastante prático aí, né, é a fita de DNA. Então a gente tem ali a adenina, a timina, a guanina e citosina. Aí gera os parzinhos, né? A adenina se liga com a timina, a guanina com a citosina, né? E vai formando a fita DNA. Essa força de atração entre essas substâncias ocorre justamente pelas ligações de hidrogênio, como a gente está vendo aqui, ó. Então o hidrogênio sendo atraído aqui pelo oxigênio, né? O hidrogênio aqui sendo atraído pelo nitrogênio. Então são essas forças, né, de interação que faz essa junção aqui da adenina com a timina. Então, só um exemplo aí. Outro tipo de força intermolecular é o dipolo-dipolo, né? Então, aqui ele vai falar que ocorre, né, entre compostos polares. Essa ligação apresenta força intermediária, então ela é menos forte, né, vamos dizer assim, comparado com a de ligação de hidrogênio. Então a ligação de hidrogênio é bastante forte, né, por isso que uma molécula de água ela se prende bastante com outra molécula de água, né, por isso que os insetos conseguem andar em cima da lâmina de água ali, né, subentende que gera uma lâmina de água ali. Então esse tipo de interação aqui ele é um pouco mais fraco, né, é isso. E acontece também quando você não tem uma distribuição simétrica, assim, uma distribuição que a gente fala assimétrica, mais desorganizada ali, vamos dizer assim, entre as moléculas. Então tá aqui, né? Então existe uma deformação aqui na nova eletrônica, né? Por isso que é assimétrico. E aí isso vai gerar semicargas, né? Positivas e negativas. Essas semicargas positivas e negativas é o que vai fazer com que uma molécula atraia a outra, como tá acontecendo aqui, ó. E é possível ver no GIF, por exemplo. Então, quando eu tenho aqui uma nuvem mais uniforme, né, esse tipo de atração não acontece, né, de polo. Então geralmente acontece quando eu tenho essa deformação nas nuvens aqui eletrônicas. Mesmo o caso aqui da acetona também, que tem, né, esse tipo de força de polo. E por último, né, a gente chama de polo induzido, né, acontece geralmente aí com compostos que são polares, né, ou pouca polaridade, e geralmente os apolares. Como a nuvem aqui ela é bem uniforme, né, isso aqui gera uma repulsão, por exemplo. E aí, para unificar essas duas moléculas, né, que tem caráter apolar, eu preciso induzir elas, né, eu preciso fazer com que elas fiquem mais próximas, e essa proximidade das duas moléculas ela gera uma deformação momentânea na nuvem, né, então gerando ali um dipolo, né, que um é negativo e um é positivo. E aí com isso eu consigo, né, fazer a atração entre essas duas moléculas.
como essa atração é forçada, né, então esse tipo de interação ele é mais fraco ainda, beleza? Comparado com as duas anteriores que a gente viu. Beleza? Então, como ele é gerado, né, vamos dizer assim, ele é induzido, então ele acaba, né, se desfazendo mais fácil, beleza? Como está sendo gerado no GIF aqui. Então, tá aqui, né, o neônio com o neônio, aí chega próximo aqui, aí tem essa deformação da nuvem aqui, ó, por exemplo. Aí isso unifica a molécula ali. Bom, acho que por enquanto é isso, né? Eu vou parar mais uma vez aqui para não ficar maçante o vídeo. E aí a gente volta aqui então na estrutura da química orgânica, né? Falar um pouquinho aí de Frederick Kakulé. Beleza, gente?